Chegando para mais um Perguntas e Respostas do Estagiários de Sucesso. Aqui não tem tapinha nas costas, não tem mimimi. Aqui o papo é direto e reto para que tu consiga um estágio e ainda se torne um estagiário foda. Eu sou a Paulinha e tô aqui com o Glaucio Gonçalves. É isso aí. Sabe o que eu reparei? Ah, Eu tô com a mesma roupa, nos três. você não se liga nisso, né? É Boa. uniforme, né? É o que eu falei pra você que é uniforme. É o nosso uniforme, é um negócio mais tal. É tipo Dá um casaco desse, então, é para tipo ser uniforme. aquelas blusas da escola, sabe? Ó, uniforme assim, ó, que vem, ó com tal. Eu tô me vestindo de estudante, mas Me tudo dá um bem. desse para ser uniforme dos estagiários. Tá bom, pode deixar, vou mandar aí, entregar. Beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta. Eu já defini meu nicho, mas ele é muito concorrido e exige muitas habilidades que eu não tenho. Acha que vale mais a pena mudar de nicho, já que desenvol... Deixa eu reformular. Você acha que vale mais a pena mudar de nicho, já que desenvolver essas habilidades tomaria muito tempo? Eu acho que assim, tem que fazer uma análise bem criteriosa em relação a isso, e aí talvez, novamente, né, buscar lá dentro da faculdade algum professor, alguém que possa te orientar nesse sentido, porque às vezes dentro de um nicho tem um subnicho. Então você pode começar dentro de um subnicho associado a esse nicho que depois futuramente vai te dar é, vai te preparar para atuar no nicho. Então, de novo, né, trazer a ideia dessa mentoria junto a algum professor, porque às vezes é tanta informação, é tanta coisa que acontece dentro do mercado de trabalho que a gente já sabe, né, que as faculdades às vezes não abordam tudo, mas se você pegar um professor que está atuante no mercado, porque tem muito professor também, principalmente na minha área, na arquitetura, que às vezes não atuava, era só professor. Então ele não estava atualizado com o que estava acontecendo no mercado. Agora, tinham professores, no meu caso, que eram professores, mas que tinham o seu escritório de arquitetura. Então, eles estavam atualizados no mercado. Então, toda vez que eu precisava de alguma informação relacionada a trabalho ou mercado de trabalho, eu ia até eles. Agora, quando eu precisava de uma informação mais acadêmica, de trabalho, eu ia para aquele professor que estava mais... Né? Porque para ele, a profissão dele era professor. Ele já não é mais, já não atuava mais como médico, como um advogado. Tem advogado que só atua como professor. E tem um advogado que atua como professor e tem escritório de advocacia. Então, é legal você trocar uma ideia com alguém que esteja atuando no mercado mesmo e falar, ó, esse nicho que eu estou querendo trabalhar ou atuar, ele é muito concorrido, precisa de muita experiência, assim, 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 assado. Leva esse problema. O que eu poderia fazer para poder, né, de repente começar a entrar num subnicho ou algo, vá por esse caminho, faça isso, faça aquilo. E eu acho que isso vai trazer uma resposta bem mais assertiva do que fazer. É um pouco mais individual essa resposta, né? Porque a gente não sabe qual que são essas habilidades que ele se referiu É, e de repente vale a pena ele investir nessas habilidades, mas como a gente não está nesse nicho, nessa área que ele está atuando, não tem como a gente responder essa é. pergunta de forma direcionada. A minha Tão resposta seria direcionada. isso, procura algum professor dentro da tua área, da faculdade, mas que esteja, né, a dica é que esteja atuando, não que seja só professor. Se ele estiver atuando, ele vai estar atualizado com o que está acontecendo no mercado e vai te orientar o melhor caminho nesse caso aí. E também, né, mesmo que leve tempo para você desenvolver as habilidades, dependendo da sua idade, não, se tiver a minha, por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu comecei quando eu tinha 28 anos. Aí eu já acho que, né, eu deveria, se precisasse de muita habilidade, eu não ia, não que fosse um impeditivo, né? Nada impede, a idade não significa nada, mas normalmente quando você está estudando, a maioria mais jovem do que isso, né? E não, o tempo não é necessariamente um problema, né? É, aí vai tudo depender realmente da área, né, do que é, né? Tem que realmente fazer uma análise caso a caso e, por isso, de novo, converse com alguém que está diretamente envolvido e atualizado. Se hoje chegasse para mim um estudante
querendo perguntar sobre uma área de trabalho, né, sobre algo que de repente eu realmente vi, se queria para chegar ia demorar 10 anos, eu iria orientar ele a ir para uma área próxima a essa e se preparando para que daqui 10 anos ele já esteja atuando, entendeu? Então é uma visão de curto, médio e longo prazo. Então, galera, quando for mandar pergunta, tentem ser mais específicos, por favor, para a gente poder ajudar de uma forma melhor, né, Glaucio? Sim, mas acho que essa dica de qualquer forma é bem bacana nesse Sim, sentido, né? sim. Mas eu digo para a gente Sim, sim. ter uma Até porque direção. se a gente não souber a resposta, a gente vai tentar ir buscar junto aos nossos professores também. Claro. Bom, continuando. Ainda falando em habilidades, como desenvolver a oratória? Morro de vergonha de falar em público e isso me atrapalha para tudo na busca por um estágio. Bom, tem dois caminhos. O primeiro caminho é entender por que você morre de vergonha, autoconhecimento, direto e reto. Se você morre de vergonha, se você é tímido, é alguma coisa que aconteceu no teu passado que desenvolveu isso em você. Segundo ponto, é começar a fazer cursos que desenvolvam isso. Então tem cursos de oratória, curso de teatro, curso de uma série de coisas aí que vai te ajudar a você ter essa habilidade. Mas essa habilidade só vai ser desenvolvida se primeiro, ou junto, você conseguir entender o porquê que você se transformou nessa pessoa que tem esse medo. As duas coisas precisam muito andar uma do lado da outra. Porque se você descobrir o motivo que te levou a você ser uma pessoa tímida, insegura e etc e tal, naturalmente, quando você for fazer um curso de teatro, um curso de oratória, ela vai potencializar esse curso e você mais rápido vai conseguir se livrar desse medo. Isso é basicamente assim. Direto e reto seria isso. E você acha que uma orientação seria necessária, uma orientação individual ou uma terapia, um coaching, algo do tipo? Sempre. O autoconhecimento ele tem que partir de primeiro do aquilo que a gente já falou, mas ele tem que partir da consciência de que você tem um problema que está te atrapalhando. É tornar consciente isso. Eu tenho consciência de que eu sou um cara muito tímido. Beleza. Aí você vai tomar consciência, é natural que a gente não tem como descobrir sozinho isso. É muito mais difícil, porque a gente não sabe o que aconteceu. E aí tem pessoas que vão te ajudar nessa descoberta. Seja um terapeuta, seja um psicólogo, seja um coach. Eu acho que dependendo da situação é mais relacionado à psicologia do que coaching, né? O coaching tem uma outra pegada. O coaching é mais a questão da performance, a questão dos objetivos. Agora, a questão de uma questão mais emocional, de bloqueio, alguma coisa nesse sentido, a psicologia vai te ajudar. Então, de novo, e aí a gente vai bater na tecla de achar que não é só para quem tem problema ou tem para quem é louco, tem psicologia. Não. É autoconhecimento, potencializar, é você se curar, você se tornar melhor, né? E você se libertar das coisas que estão te amarrando. Então, quando você trabalha isso, e aí você vai fazer um curso de oratória, você vai fazer um curso de teatro, você vai fazer um curso de circo, seja lá o que for, para você se soltar, em menos de um ano você já vai estar dando palestra. Foi o que aconteceu comigo, né? Por exemplo, eu era muito tímido pra caralho. E é isso. Mas eu fui descobrir a raiz da minha timidez, arrumei ela, me libertei, fui fazer curso de teatro, fiz dois cursos de palestrante, enfim, por aí vai. Então, mas se eu fosse só fazer o curso de oratória, de palestrante e de teatro, talvez eu não ia ter o mesmo resultado se eu não tivesse descoberto a raiz do problema que me gerou a timidez profunda. Com certeza. Então é importante trabalhar essas duas vertentes, uma ao lado da outra, hein? Beleza. Posso passar para a próxima pergunta? Direto e reto. Beleza. Fiz entrevista para o estágio que queria, mas não me deram nenhum feedback. O que eu faço? Liga lá. E aí, meu? E aí? Fui aí, ninguém me deu retorno, né? Como é que faz? Não deu nada? Liga lá, manda e-mail, bate lá na porta. No pior das hipóteses, bate na porta. Eu vim aqui fazer entrevista semana passada, eu queria saber se teve algum retorno. Boa. Basicamente é isso. Vai lá, bate na porta do cara, leva um chocolate para a secretária, vai lá. Vai fazer uma visita, eu estava aqui perto, eu vim fazer uma entrevista semana passada, passei aqui, ó, queria saber se teve algum retorno, entendeu? Boa. Legal. Direto e reto. Direto e reto. Bom,
Próxima pergunta. Me perguntaram na entrevista se eu namoro. Primeiro, por que será que perguntaram isso? E se a resposta pode influenciar na decisão de ser contratado? É, eu acho assim, a verdade, namoro. Não namoro. Se você não namora, normalmente a pessoa vai perguntar, como é a tua vida? Ah, eu saio toda sexta e volto toda segunda para casa. Pô, então você é um puta fanfarrão, né? Ah, e se você namora, é assim, dá a entender que quem namora tem uma vida um pouquinho mais regrada. Depende, né? Depende do tipo de namoro, não é regra isso, mas dá-se a entender que quem está namorando está, de certa forma, mais tranquilo. Pelo menos é a imagem que passa. Não necessariamente, mas é a imagem que passa. Então, eu já tive namoros dos dois jeitos. Os namoros que me faziam sair de casa sexta-feira e voltar na segunda detonado. E já tive namoros que realmente era final de semana, era sossegadinho, entendeu? Então é muito, eu acho que na verdade a pessoa, o entrevistador quando pergunta isso, ele quer saber um pouco da tua rotina, do teu dia a dia, para saber se você é aqueles que fica enchendo a cara todo dia, se durante a semana. Então, algum motivo tem, mas acho que é a melhor, não adianta você querer inventar ou mentir, porque não vai dar certo, entendeu? Então, fale a verdade. E se você realmente for uma pessoa, seja homem ou mulher, que gosta de uma balada, gosta, ninguém está pedindo para você deixar de fazer, mas faça com moderação. Né? Tem gente que coloca nas redes sociais garrafa de bebida, bêbado, né? E ó, as pessoas hoje têm acesso. A não ser que seu Instagram seja uma conta privada, mas é aquilo, né? Sempre tem aquele amigo assim que gosta de publicar tudo, né? É verdade. Mas e se a pessoa, por exemplo, não namora? Você fala assim, você acha que ela deve responder, ah, não namoro, mas e continuar, se vender de alguma forma nesse momento ou Não, não namoro. E por que você não namora? Porque eu ainda não encontrei a pessoa que me mereça. Só isso. Ponto, né? respondeu ou não quero agora, não, tipo, Eu acho que essa coisa de você, eu particularmente, né, me incomoda um pouco essas coisas dessas frases feitas, né? Eu não namoro, mas pretendo constituir uma família e ter dois cachorros, né? Sabe? Eu acho isso um pouco já meio, já deu no saco isso, não sabe? é, a pergunta foi objetiva, né? Direto e reto. Você Pô, você namora? namora? Não, não namoro. Ponto. Não tem que ficar Por justificando quê? por que você não namora. Aí se perguntarem por quê, você fala o porquê de É, verdade. não namoro Ai, porque não namoro porque até agora eu não tô com nenhuma pessoa que me mereça e eu quero alguém que me mereça e eu seja feliz, ponto. Agora eu não namoro porque porque a vida tá muito difícil e porque eu quero, sabe? É isso. É, ninguém vai, ninguém tá querendo saber os teus objetivos, ninguém quer saber o que você quer como a sua vida pessoal, pessoal. familiar, quantos filhos você vai ter, e etc e tal. Tem uma preocupação que eu já passei por ela, que às vezes as pessoas perguntam se você namora ou não, é por conta às vezes de gravidez também, né? Principalmente no caso das mulheres. Uhum. Porque quando você contrata alguém que está namorando ou não, no caso das mulheres, se elas são casadas, também tem a mesma questão. Mas a gravidez sempre acaba sendo uma questão um pouco complicada nesse sentido. Às vezes ele pode perguntar, às vezes por conta disso também. Eu pretendo namorar e daqui, sei lá, um ano casar e daqui 2 ter filho. E o cara fala, puta, então daqui 2 anos eu sei que ela vai ter filho. E pode ser que seja um momento da minha empresa que eu esteja precisando muito dela. Então, isso são para mulheres às vezes acaba sendo uma questão um pouco delicada, né, nesse sentido. E para o contratante ele tem o direito de querer às vezes saber disso também. No caso do homem não, né? Porque o homem quando ele se torna pai, a licença dele de agora eu não sei como é que tá, mas acho que é 2, 3 dias só, entendeu? Então mesmo que seja um jovem. Agora no caso da mulher não. Se ela está empregada ele não pode mandar embora. Tem toda aquela questão aí trabalhista e etc e tal. É um pouco mais complicado esse ponto, entendeu? E por mais que Então, seja mais complicado, né, ser verdadeiro, não é, adianta falar então às vezes ele pode, namoro, às vezes ele pode, mas eu quero ter filho, tá? Pode ficar tranquilo. Aí dá 2 meses a pois pessoa fica grávida.
Exatamente. Então, assim, e às vezes ele pode perguntar, e você pretende ter filhos? Aí você pode falar, pretendo, ou tipo, eu pretendo, mas não agora. Eu tenho uma relação, né? Eu tenho uma vida sexual ativa, mas me protejo, não tenho pretensões agora, isso é a longo prazo. Enfim, são situações que acontecem, né? Isso é o que a gente. Não é o nosso foco aqui, né? Abordar questões de o que é certo, o que é errado. O nosso foco aqui é a gente encarar as coisas como elas são e tentar resolver os nossos problemas. É claro que vai ter muita gente que vai falar isso é um absurdo, que as mulheres não são, discriminadas por causa disso e daquilo. Não é o nosso foco aqui tratar desse assunto. Sim. O que a gente quer é assim, Mas é se isso que eu... certo ou não, a gente não quer entrar nesse mérito. O que a gente quer é mostrar como que a gente pode fazer melhor e diferente do que as outras pessoas estão fazendo nas condições que a gente tem hoje. É assim e pronto. A gente não quer falar se está certo ou errado, tá? Porque esse assunto é meio polêmico, então eu queria deixar um Sim. pouquinho claro isso. Não, assim, é muito polêmico. Eu particularmente acho isso bem complicado, porque eu já vi histórias assim. E só que também tem uma questão, né? De novo, é o que você falou, e para mim é o ponto-chave. É trazer a realidade do que está acontecendo. A realidade é essa, cara. E Infelizmente, encarar, e encarar. encarar. A realidade é essa. Hoje, essa é uma realidade, assim, que é o que está acontecendo, cara. Se você for procurar um estágio, você engravidar, o contratante, cara, puta, para ele virou um problema você. É foda isso falar. É muito, muito Mas triste, é, mas é é, real. Você virou um problema para ele, cara, porque você vai ficar 6 meses em casa, você vai continuar tendo que pagar o salário, etc e tal, papapá. E aí, às vezes, tem aquela filha da putagem assim, passou 6 meses, o cara vai e manda embora, né? Espera passar o tempo que tem que passar, vai dar, que juridicamente tem que ser cumprido, e aí no dia seguinte a pessoa chega e já manda embora, sabe? É filha da putagem. Mas, assim, de novo, né? Não estamos aqui para julgar nem porque é certo ou que é errado. É uma coisa que... Isso aqui é uma realidade que é o que você falou e a gente está aqui para trazer o que acontece, sem tapinha nas costas mesmo. Isso é e a uma questão é real... você encarar aquilo como o que, que eu posso fazer para ter resultados, mesmo isso sendo dessa forma. É, Então, por exemplo, para não acontecer isso que você falou, cara, se você for produtivo e você trouxer resultado para a empresa, você sendo mulher ou não, você estando grávida ou não, você tendo filhos durante o seu trabalho ou não, a empresa vai querer sim. estar com você, não vai querer te mandar embora. É Foi o que que você falou sobre outro dia sobre as suas funcionárias, não? Que você, pô, sim, exatamente. É, que isso de novo, né? Cada um tem uma cabeça. Eu penso dessa forma, né? Eu valorizo as pessoas que estão ao meu redor. E se hoje uma sócia minha, uma funcionária, falasse para mim, estou grávida, cara, eu ia apoiar ela ao máximo, dar todo o suporte que eu pudesse dar a ela nesse sentido, fazer de tudo que tivesse ao meu alcance para que ela pudesse cuidar do filho dela da melhor forma nesse período, porque é um momento tão importante na vida de uma mãe e de um filho, né? E não fazer da vida dela um inferno, para que ela não consiga ter esse momento com o filho dela como tem que ser. Para que depois ela olhe e fale, cara, realmente agora eu quero voltar a trabalhar porque meu filho teve o momento que ele precisava ter comigo e agora eu posso voltar a trabalhar e até, sabe, com muita gratidão por tudo que foi feito por mim por esse momento. Mas de e pelo novo, né? seu Isso lado, pode falar. não, isso é cada um, né? Isso é cada um. Não é, mas e pelo seu lado, apesar das despesas, por ela ser uma funcionária produtiva e que você valoriza o trabalho dela, isso não vai ser um problema para você a ponto de querer mandar ela embora ou a ponto de questionar se não seria melhor contratar um homem, por exemplo, né? Não, Paulinha, tem muito mais do que isso, né? Vai além, é questão humana, é questão humana, né? É questão de você, acho que tá muito mais além do que qualquer tipo de salário, do que qualquer, isso é muito muito pouco, né? Muito além do dinheiro, né? A gente está falando de vida, a gente está falando de um momento mágico na vida de uma pessoa que é ser mãe, pai. Então, eu quando entro numa obra hoje que eu vejo 15, 20 pessoas trabalhando ali que são frutos
fruto, né, de um cliente que eu consegui e que aquelas famílias que estão ali dentro, o pedreiro, o pintor, eles estão, aquele trabalho está gerando, através do meu trabalho, receita para ele poder sustentar a família dele, isso vai muito mais além do que só o dinheiro que eles estão ganhando, né? Então, é a contribuição que eu estou tendo com o crescimento, né, da família, com o sustento de um monte de família, entendeu? Então é Sim, isso, né? Eu acho que são os valores que cada um traz, né? São os nossos valores. E isso, parte de algumas pessoas já mudaram, parte ainda não, mas está tudo certo. Nós estamos aí num mundo, num processo evolutivo, né? Tem muita coisa para melhorar. Eu tenho muito que melhorar, você e todos nós, né? todos temos. E É a isso. humanidade também, estamos caminhando, né? Exato. Mas é isso. O nosso objetivo aqui é falar o que está acontecendo na real, cara. Não podemos esconder nada, entendeu? A real, infelizmente, ainda existe isso. E a gente quer meio que dar, às vezes, uns tapas, assim, dar uma chacoalhada, fazer as pessoas ficarem um pouco, sabe? É isso. Eu tinha coisas que eu falava, às vezes, na época da faculdade, quando eu dava aula, que assustava. Os meus alunos falavam assim, puta, professor, nossa, não é possível que isso está acontecendo. É, isso está acontecendo. Então, é meio que a gente preparar, né, um pouco. A vida a gente precisa colocar algumas cascas, né? A gente precisa a gente precisa gerar cascas, né? Pouco para ficar um pouco mais preparado para o que vai acontecer. Senão a gente fica muito fácil, muito vulnerável a qualquer problema, não aguentar o tranco. Então, e essas cascas que nos preparam e nos fazem, nos conduzem aos próximos níveis aí. Então essas cascas a gente vai de vez em quando colocar um pouquinho aí, mesmo que seja meio dolorida, mas é bom. Sim, com certeza. Certo? Acabou? Acabou. Por hoje é Sério? só. Putz. Sério. Posso tirar meu uniforme? Pode. Pode tirar o uniforme. Agora eu vou colocar o uniforme de arquiteto, então, para começar a segunda jornada. Então, vai lá. Beleza. Beijo, galera. Esse Fechou? foi, esse foi, Perguntas e sei lá, respostas? qual perguntas e respostas. É isso. Mas estão aí para responder a todas as perguntas e respostas direto e reto. Show. Eu tava fazendo pose e tu falando.